A leitura orante nos ajuda a ter uma aproximação com a palavra de Deus. E é justamente sobre isso que eu convido você a acompanhar agora o quadro Bons Conselhos. E hoje nós recebemos a catequista Aldeci Dantas, que nós vamos conversar agora sobre leitura orante, já que estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Aldeci, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar sobre esse método da leitura orante que nos enriquece bastante na caminhada cristã. A gente começa conceituando leitura orante, né? O que, na verdade, é essa leitura? Vamos decifrar cada palavra. O método, no sentido original do grego, método quer dizer caminho, né? Uma proposta. Né? Leitura. A leitura é muito importante, que às vezes fazer uma leitura realmente fundamentada, mas uma leitura também colocando na época em que o texto foi escrito. E orante, que faz com que a gente pense bem em orar, em tornar a vida da gente oração. Então, o método da leitura orante é um método, é um caminho, um itinerário que a gente reza e lê a palavra de Deus. E quais são os objetivos desse método, né, dessa leitura orante? O grande objetivo da leitura orante, primeiro, é fazer com que a gente tenha uma intimidade com a palavra. E que a gente também, através do método da leitura orante, seguindo os seus 4 passos, que a gente desenvolva uma intimidade com a palavra e também que aquele texto nos indique um caminho. Né? Que caminho, que sentido na nossa vida a palavra de Deus vai nos dando e vai nos enriquecendo enquanto cristãos, faz com que a gente se torne pessoas que olham com um olhar diferente, né, nas dificuldades da vida. Agora vamos falar dos 4 passos, né, do método da leitura orante. O primeiro passo é a leitura. É a leitura. Então, é como eu falei inicialmente, você tem que fazer uma leitura sempre levando em consideração o tempo que aquele texto foi escrito, a comunidade, a situação, os conflitos que ela estava passando. Então, você tem que ler com muita atenção, ler se voltando para a época, né, que aquele texto foi escrito, procurando ver a ação de cada personagem, o cenário, analisar o texto muito bem. Então, tem que ler várias vezes e marcar aqueles trechos que mais lhe chamaram a atenção. O segundo passo é a meditação. Depois de uma leitura bem feita, como diz o monge Guigo, que desenvolveu o método, que estruturou, a leitura bem feita, ela faz com que você tenha uma meditação frutífera. Então, a meditação é aquele momento que você vai silenciar um pouco, através daquele texto bem lido, você vai trazer para o seu hoje. O que esse texto diz para mim, né? No hoje da minha vida, quando você está rezando em comunidade, o que esse texto diz para nós. Né? Então, a gente vai trazer, atualizar aquela palavra. Nós estamos vivendo essas mesmas situações e vai analisar o que aquele texto, naquele momento, está lhe trazendo. Então, vai saborear aquele texto. O texto bem lido vai favorecer uma meditação bem frutífera. E após a meditação, vem a oração. A oração, exatamente. Quando você faz uma boa meditação, a oração flui. Né? O que você vai fazer? Não é uma oração que você precisa assim, ter um texto para falar, como Jesus dizia, não precisa usar palavras assim, muito rebuscadas, palavras muito complexas, mas a oração vai brotar desses 2 primeiros passos bem feitos. Né? Então, aquilo que Deus lhe tocou, o que você quer propor, o que você quer pedir perdão, o que você quer falar a Deus, agradecer, louvar. Então, é algo que brota naturalmente dentro de você. Viu? E, por fim, nós temos a contemplação como último passo para o método da leitura orante. A contemplação é aquele momento do olhar com os olhos de Deus. Então, depois que você lê bem, medita, traz para o hoje, fala com Deus, quer que aquela palavra lhe inspira a falar a Deus, aí você vai começar assim, a procurar ver a vida com o olhar de Deus. É aquele toque, aquela profundidade. Não precisa dizer nada. No seu dia a dia, você vai percebendo como você vai olhando as situações que vão surgindo na sua vida. Né? Então, é esse saborear, esse interiorizar a palavra de Deus. E esses 4 passos, eles levam a um compromisso. Né? Então, leva um compromisso na sua vida. Né? E qual o conselho que a senhora dá para aquelas pessoas que pretendem praticar, que pretendem fazer desse método uma prática na sua vida? A primeira coisa é que a nossa igreja, ela é muito rica. A liturgia já nos oferece diariamente, né, as leituras para aquele dia. Então, você pega a liturgia diária, de preferência, pegue o Evangelho, e você faz a leitura orante do Evangelho do dia. O que é importante? Primeira coisa, você escolher um local.
porque você tem que ter um silêncio interior e exterior. Você pode colocar uma imagem, um ícone, uma vela, a palavra, faça o silêncio interior, o silêncio exterior e peça, invoque o Espírito Santo, né, para que ele realmente lhe ajude a fazer uma oração bem feita, e você vai, né, lendo aquele texto, seguindo esses 4 passos que nós já apresentamos, e você vai a cada dia aprendendo, né? O que a gente vê é que, no fim, você percebe que os 4 passos são muito interligados. Isso é só uma forma didática, mas, na realidade, à medida que você vai fazendo cada um, todos os 4 vão acontecendo, né? E pegar aquele hábito diário de fazer a leitura orante. No início, você não vai conseguir fazer uma oração bem feita, pode não meditar, mas insista e dê aquele tempo todo dia para que você faça esse momento de oração, e você vai ter uma intimidade muito maior com a palavra de Deus, e ela vai lhe enriquecer muito na sua vida. Nós agradecemos, portanto, a participação da catequista Aldeci Dantas aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre o método da leitura orante. Aldeci, muito obrigada. Eu que agradeço.